Meus amigos. Então, em nome da diretoria da Casa da União Caminho do Bem, quero desejar a todos que sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria estar oportunizando esse momento um momento de aprendizado para todos nós. Então, fazer aqui alguns agradecimentos, né? Agradecer à Administração Central, o mestre Dárcio, pelo apoio, pelo incentivo, e a gente está pelo que ele vem fazendo pela beneficência. O mestre assistente central, o mestre João Bosco, a conselheira Rose, nossa coordenadora da Beneficência, sempre com prontidão em auxiliar. Agradecer também os mestres representantes, os presidentes, que são os nossos supervisores nesse trabalho, e eles nos assessoram no que for possível, né? Agradecer também, esse convite foi estendido, né, para as nossas casas da União aqui do Sul, Casa da União Porto das Flores, mestre Alberto, alegria estar fortalecendo a nossa parceria. Estrela da Manhã, conselheiro André Quaresma, lá de Florianópolis, Casa da União Estrela da Manhã. Os monitores da Beneficência, que é o que fazem a Beneficência acontecer nos núcleos. Então, grato aí pelo apoio de vocês, incentivar esse momento. Agradecer o Diego Polese, que é quem está dando todo o apoio técnico para esse momento. O Diego de Jesus, com a comunicação visual. E o nosso amigo mestre Robert, né, que já faz um tempo que a gente queria organizar algo com a Beneficência, e nesse momento aí que a gente está vivendo, resolvemos fazer essa live que chama, né? E o mestre Robert, ele é formado em administração, ele é bancário, tem uma pós-graduação na área de educação financeira, já tem uma experiência nesse tema, então que a gente possa estar bem receptivo para trabalhar nessa temática da prosperidade, um tema tão importante para nós, caianinhos, né, que estamos aí acompanhando o mestre Gabriel na missão, ele nos clareando a nossa consciência, para que a gente seja cada vez mais vitorioso na nossa caminhada. E a prosperidade é algo que já está presente na nossa vida. Na verdade, até o mestre Robert pode me auxiliar ali, né? Na verdade, nós já somos prósperos, né? Basta a gente estar cada vez mais tomando consciência dessa prosperidade presente na nossa vida. Então, mestre Robert, eu desejo para o senhor uma palestra, que o grande mestre da ciência inspire o senhor, para que o senhor possa trazer palavras de orientação para nós dentro desse tema tão importante. Então, é com o senhor agora, tá? Grato aí. Mas, amigos, como eu falei, me pediu para falar um pouco desse trabalho, e assim, quando ele me fez esse convite, pelo momento também, né, da gente poder auxiliar de alguma maneira, a gente cruzar esse momento que nós estamos vivenciando, né, e também nos alimentar com fé, com esperança, com estudo. Então, o objetivo desse trabalho é compartilhar com os senhores um pouco da minha, né, aquilo que eu entendo sobre essa educação, proporcionar também fontes de referências, onde os senhores podem aprofundar os estudos que os senhores, daquilo que eu falarei hoje para os senhores, de modo que também nesse momento atual, ocupar a nossa mente minimiza as nossas preocupações, né? Então, fazer bons estudos, boa leitura, nos auxilia a nos alimentar, né, de boas vibrações. Então, eu vou falando sobre educação financeira. Esse é o tema, né, que nós vamos desenvolver hoje. Então, a educação financeira, de uma maneira simplificada, ela nos ensina como lidar com o dinheiro, ou seja, a fazermos uma boa gestão dos nossos recursos de estudos, que uma é essa área técnica que cuida mais da área de planejamento, de orçamento, investimentos, e a outra área comportamental. Elas se comunicam, né, entre si, uma auxiliando a outra, estuda os fatores geradores, né, aquilo que leva o indivíduo a tomar uma decisão financeira. Então, por esse foco comportamental da educação financeira, eu vou falar para os senhores um pouco sobre a prosperidade e como que essas leis da prosperidade elas influenciam nos nossos resultados financeiros.
essa palavra, prosperar, significa ser bem-sucedido, experimentar resultados positivos. E você é próspero à medida que experimenta paz, saúde e plenitude em seu mundo. Esse é o conceito da prosperidade. Mas então, o que é certo, né? Assim, prosperar é um atributo da natureza que todos nós, que a vida, ela é a prosperidade. Nós nascemos já para prosperar. Então, o que é só certo? É nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, desejar resultados positivos, a gente querer ter uma profissão e também ter um bom lar, querer pagar as nossas contas em dias, sentir paz na nossa vida. Então, isso é uma coisa muito importante. Só que a prosperidade é o equilíbrio, né, em todas as nossas áreas da vida. Então, a gente precisa também entender um pouco mais sobre o que é a prosperidade, ampliar o nosso entendimento. Por quê? Porque é na vida que nós desenvolvemos as nossas capacidades. E Deus nos colocou nesse caminho para sermos vitoriosos, né? É o que o pai deseja ao seu filho. Mas a vida, amigos, é o equilíbrio, né? E nós sabemos que para ser prósperos, nós precisamos sempre buscar o equilíbrio. Porque você veja bem, olha, eu coloquei uma imagem que reflete a vida em busca do equilíbrio. Todas as áreas, né? Nós vemos aqui a área do ganhar. Se a pessoa foca, muitas vezes, só na área do trabalho, às vezes não dá atenção para a família, né? Já ocorre ser bem-sucedido, a pessoa quer sucesso, mas não tem amigos também, o que adianta muito? Então, essa imagem, ela representa também um movimento, que é uma imagem semelhante à roda da abundância. Ela significa que para nós nos sentimos prósperos, em movimento, na vida nós precisamos dar atenção a todas essas áreas. Ó, então nós temos aí a família, o trabalho, a religião, onde está a sabedoria. Atenção. E eu vejo que é um pouco por falta desse momento, né, do que é a prosperidade. Assim, em as demais áreas, então um desequilíbrio na vida. Porque, e aí, o que a natureza faz? Porque a natureza é o equilíbrio, a vida é o equilíbrio. Então, se houver um desequilíbrio na natureza, a própria natureza manifesta as reações dela para a gente buscar prosperidade. Então, assim, de certa forma, esse movimento que está acontecendo hoje na natureza, na vida, né, da sociedade, ela vem nos auxiliando a buscar o nosso centro. A gente vê que hoje nós estamos mais recolhidos em nossas casas, a gente está buscando centrar mais, ligar nossos pensamentos a Deus, né? Então, a própria natureza, quando acontece o desequilíbrio, ela faz o movimento para trazer nós. Mas tudo isso também é sinal de prosperidade, de equilíbrio, porque o que Deus quer para a gente é que a gente seja próspero, que a gente tenha uma prosperidade em um equilíbrio real. Vejam bem, esse conceito, né, e essas palavras que eu falei também sobre a prosperidade, muitas delas eu encontrei nesse livro, da Catherine Ponder.
né, que esse é um dos meus objetivos, né, fornecer aos senhores ferramentas de pesquisa. Então, neste livro, é um livro muito bonito, muito interessante. Essa senhora, hoje em dia, ela é uma senhora, e ela é uma senhora muito estudiosa em relação às leis da Bíblia. Ela é bem estudiosa, tem um conhecimento profundo sobre a Bíblia. Ela demonstra isso, né? E ela ensina como trazer esses ensinos da Bíblia para o pensamento. Como que a gente pode desenvolver, né, um pensamento próspero, buscando na Bíblia coisas para trazer para o pensamento, para se fortalecer no dia a dia. Então, ela fala assim, né? Aceitarmos Deus, nosso Pai, como a fonte da prosperidade. Veja, aceitar Deus, eu vejo que, assim, como sociedade, um dos principais pontos que nós precisamos hoje, dentro da educação financeira, é trazer Deus. Antes da gente realizar um negócio que, às vezes, vai prejudicar um irmão, a gente lembrar que Deus está vendo, olha, é um grande benefício, né? Então, a gente trazer Deus para a nossa vida financeira eu vejo assim que é um momento propício para isso. Porque muita sociedade vai para o trabalho e não quer saber de Deus, né? E assim, aí ela demonstra assim, alguns exemplos, né? Falando de Davi, né? Naquele Salmo 23, né? Que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela ensina também a pedir orientação a Deus, dentro dessa frase, né, da oração do Pai Nosso, né, do pão nosso de cada dia, nos dai hoje, ensinando a gente a pedir. E ela diz assim que o desenvolvimento do pensamento próspero, a conexão é a mente. Então nós temos que ter atenção com a mente, com os nossos pensamentos. E ela diz também que a principal lei da vida, da prosperidade, é o plantio e colheita. É o dar e o receber, é o irradiar e atrair. Outro livro muito interessante também é esse livro também, do Deepak Chopra, que fala também sobre a prosperidade. Ele fala as 7 leis espirituais do sucesso, né? Falando da prosperidade. E ele diz também que a fonte da prosperidade é a potencialidade pura, ou a consciência pura. Ou seja, Deus, né? Consciência, pureza. E ele fala também que a principal lei da vida é essa lei da doação, ou seja, o dar e o receber. A mesma lei que nós estávamos falando, né? Que ela também citou. Só que ela é uma pessoa cristã, né? Vou pegar o fio da meada novamente. Então, como eu estou falando aqui de fontes de pesquisas onde os senhores podem fazer uma pesquisa para se aprofundar mais sobre o assunto, tá? Então, eu falei da Catherine Ponder e agora estou falando do Deepak Chopra, que é uma pessoa que fala também a mesma coisa que a Catherine Ponder fala. É a fonte da prosperidade, é a potencialidade pura, a consciência pura. Então, falando de Deus, né, que é a pureza. Ele fala que a principal lei da prosperidade é o dar e o receber, e que o universo opera por meio de trocas dinâmicas, onde dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Então, assim, e ele também trabalha, explica sobre a meditação, a meditação silenciosa, falando que nós devemos nos conectar a nossa essência, e essa conexão ela se dá também pela mente, assim como a Catherine Ponder também fala. Então, exercitar a meditação, nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento muito, assim, é uma coisa assim, muito benéfica que nós podemos fazer, não tem custo, né? É assim, a gente desenvolver isso dentro da gente se disciplinar, ter com a gente essa disciplina meditativa de, ao acordar, a gente se ligar ao Pai, pedir a Ele a orientação para o nosso dia a dia.
E aqui também nós temos o nosso guia de orientação espiritual, que é uma outra fonte de prosperidade, que também fala de coisas semelhantes àquilo que esses dois livros falam, né? Então ele fala, esse guia de orientação espiritual fala que o merecimento é a chave. Então há um ditado popular que diz assim: primeiro o dever, depois o prazer, né? Adquire-se o direito ao salário em função do dever cumprido de um mês de trabalho. Então, ou seja, né? Se eu planto trabalho, eu recebo salário. É a mesma forma, né, dessa lei, né, do plantio e da colheita. E ele ainda fala assim, que o dever cumprido produz também o mérito, o merecimento, pelo qual se conquistam mais e mais direitos. E já o não cumprimento do dever produz o inverso, o débito, a dívida, e atrapalha a vida da pessoa. Então, se às vezes a pessoa está usando alguma dificuldade financeira, é importante examinar como que anda a vida, assim, também, para ver se tem algum dever que não foi cumprido, né? Examinar isso aí, porque às vezes tira a pessoa do atrapalho. Então, cumprir o dever, ele é o que aumenta, ele é o que nos dá o mérito. Dentro desse guia espiritual também, ele fala também sobre os desvios de conduta e as virtudes que auxiliam a prosperidade. Porque o desvio de conduta são vícios de morais que afetam o progresso. Por exemplo, a preguiça. A pessoa preguiçosa, ela não tem condições, né? Não tem ânimo de trabalhar, não está em sintonia com a vida. E a vida é movimento, é querer se desenvolver, né? A intemperança, né, que ela fala também sobre a gula, a pessoa excessiva, come mais do que precisa, gasta mais do que pode. Uma outra, um outro empecilho também ao progresso. Mas ele mostra as virtudes, né, que são imprescindíveis para a gente poder prosperar. O primeiro deles é a paciência, né, que isso também dentro da educação financeira é imprescindível, né, a gente ter paciência para saber na hora de comprar né, realizar um objetivo, ter paciência de aguardar o melhor momento. Outra virtude importante a ser desenvolvida é a generosidade. É a gente desenvolver o sentimento de fraternidade, né, de saber que somos todos irmãos. A humildade, que às vezes não saber uma coisa, né, e procurar recurso, procurar orientação, perguntar para quem sabe. Então, isso é o que traz também dentro desse guia de orientação espiritual, né? Falando das mesmas leis de prosperidade, e a gente vê que isso é o que está escrito, né? Essa fonte que eu trouxe do guia de orientação espiritual é o que está escrito. Mas e o que não está escrito, né? O que tem na nossa fonte que não está escrito e também que fala também dessas leis da prosperidade? Então, meus amigos, essas fontes que eu falei para os senhores até agora, elas falam da mesma, cada uma fala da prosperidade à sua maneira. Mas a prosperidade, a fonte da prosperidade de qualquer religião é a mesma. Essa é a fonte. Então, meus amigos, nós precisamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a essa fonte e meditar sobre suas leis, pedir sua orientação, abrir nosso coração e nos tornar receptivos ao seu amor e aos seus sinais, de modo que, ao agir, possamos expressar a sua bondade e, assim, encontrarmos as respostas de que tanto queremos. Para evidenciar essa aplicação das leis da prosperidade dentro da educação financeira, eu escrevi uma poesia que fala um pouco do meu pensamento, como é que eu entendo isso. Essa poesia chama-se Livre-se das Dívidas.
Ela fala assim: para eu parar de dever, devo cumprir meu dever. As contas em dias, devo pagar. Na hora marcada, devo chegar. E a palavra empenhada, devo honrar. O passado, perdoar. No presente, não julgar. E o futuro, hoje plantar. De todas as minhas dívidas, quero me livrar. Nesta vida, quero prosperar. Então, meus amigos, entrando então, falamos sobre as leis da prosperidade e como é que ela, né, como que ela influencia no nosso resultado financeiro. Nós vamos estudar agora o nosso objeto de estudo, né, que é o dinheiro. A educação financeira ela tem por objeto de estudo lidar com o dinheiro. Então, a primeira coisa assim que a gente precisa entender olha só, vou voltar um pouco. A nossa nota, a nossa moeda corrente, chama-se real. E na nossa nota também tem uma palavra, uma frase que está dizendo lá, Deus seja louvado. Isso nos indica que nós precisamos trazer Deus para a nossa vida financeira. É o que eu entendo. E também a nossa nota também a nossa moeda corrente é o real. O que quer dizer? Que a gente precisa aprender a viver dentro da nossa realidade. E dentro da nossa realidade financeira, a gente precisa morar onde a gente pode pagar, ter o carro que a gente pode manter, né? Colocar os filhos para estudar aonde a gente tem a condição de pagar. Isso é a gente procurar viver dentro da nossa realidade. Mas o dinheiro também, ele é um meio de troca. É um meio de troca. Ou seja, eu troco, eu presto um serviço e por aquele serviço prestado eu recebo um dinheiro. E desse dinheiro eu pago, compro o alimento, né? Então, o dinheiro a gente troca serviço por serviço, né? É que a gente serve um ao outro. Mas o meio de troca, essa palavra meio, quer dizer que ele não é o fim, não é a finalidade do dinheiro. A gente não deve trabalhar só por dinheiro. Então, ele é o meio, não a finalidade. Ok? E a troca quer dizer que eu trabalho e também você trabalha. Então, essa troca deve ser justa, né? Porque o meu dinheiro tem valor e o seu dinheiro tem valor. Por que eu falo isso? Porque tem gente que, na hora de comprar alguma coisa, pechincha, né? Mas na hora de vender, quer vender caro. Né? E às vezes... Então, nesse trabalho com o dinheiro, essa troca também deve ser justa. Né? O dinheiro também ele é fundamental e não essencial. O que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro, ele, por exemplo, é fundamental eu ter uma casa, porque ela abriga o meu lar, né? A minha família. Mas a minha família é o essencial. É o essencial, é o amor que a gente tem um pelo outro. É fundamental eu ter um carro, porque com o carro eu pego meu carro, vou visitar um amigo, mas o essencial é meu amigo. Então, saber essa diferença também é muito importante, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Então, o dinheiro não compra amor, não compra amizade, não compra paz. Mas ele é fundamental, ele é bem importante ter dinheiro. Mas o dinheiro também é uma energia corrente. Energia corrente. Essa energia corrente, essa frase eu também encontrei nesse livro de Deepak Chopra. Ele fala assim, que o dinheiro é um símbolo de energia vital que trocamos. É também chamado de moeda corrente.
Então, essa palavra vital, energia vital, trocamos, essa palavra vital significa vida, uma energia de vida. Isso quer dizer que uma parte da minha energia de vida, que eu realizo o meu trabalho, porque o meu trabalho é uma parte da minha vida. Então, uma parte dessa minha energia, da minha vida, eu trabalho no banco hoje, recebo salário, passo algumas horas e, em troca, o banco me paga o meu salário. Então, isso é uma energia que troca do meu serviço com o do banco. Então, por essa... E também essa energia é uma energia corrente, ou seja, o dinheiro que eu recebo, eu vou no mercado, compro uma mercadoria, pago o dono do mercado, o dono paga seus funcionários, os funcionários compram alimento, pagam outras despesas de casa, e assim o dinheiro circula, ele continua correndo, é uma corrente. Então, entender isso dentro dessa energia, e essa palavra também chamada corrente, também, daí vem-se a nossa moeda corrente, né? A moeda corrente do Brasil hoje é o real. E essa palavra corrente também nos lembra elo, né? O elo de ligação. Porque assim, nós estamos falando de energia vital, porque energia vital, porque todos nós estamos ligados nessa mesma energia, que é a vida. Então, esse entendimento, eu falando sobre o dinheiro, eu falei então, né, que o dinheiro é um meio de troca, ele é fundamental e não essencial, é uma energia corrente. Mas e na prática? Como é que funciona a educação financeira? Como é que a gente pode colocar isso em prática? Na prática, ganhar, gastar, guardar e doar. Essas são 4 fases. Essas fases, que inicialmente eu aprendi ela como pontos principais, eu pesquisando, eu encontrei uma autora, uma educadora financeira, que é pioneira aqui no Brasil, o nome dela é Cássia de Aquino. E aí, eu buscando ensinar a educação financeira para os meus filhos, eu encontrei essa educadora e ela ensinando, né, essas fases, como ensinar os principais pontos da educação financeira, ensinar para as crianças. Aí, dentro da educação financeira e mais o que eu venho estudando sobre a prosperidade, eu fiz uma analogia, pegando nessa moeda corrente, esse fluir da vida, eu fiz uma analogia com esses pilares, com essas principais fases. E comecei a estudar para ver se fazia sentido, né? Eu já tinha estudado essas 4 fases também, mas não com um ciclo. Então, eu fiz essa analogia do ciclo da água com o ciclo do dinheiro. Porque se é uma energia vital, aí eu comecei a fazer essa análise. Então, eu identifiquei assim, que na formação das nuvens, e essa parte da condensação, eu coloquei aqui o ganhar. Porque o ganhar, ele requer isso. Para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa se formar, né? A gente se capacitar, buscar conhecimento, para a gente ter capacidade de entrar no mercado de trabalho e prestar um serviço à vida. E aí, depois das nuvens formadas, é a parte da precipitação, que é também, né? Então, as nuvens cheias começam a, né, desprender as gotas de águas, né? E começa a trazer água para a natureza. Então, ela começa a alimentar a terra, a vida. E assim também o gastar, né? A gente recebe o dinheiro e a gente compra alimento, a gente começa a trazer para a nossa vida o sustento. E a água, ela começa então a formar os canais de rios, a se infiltrar, criando os lençóis freáticos.
né, chegando até o mar e do mar evaporando, né, com esse também continuando esse ciclo do ar, né? Que o Sol, que é o maior doador de energia da Terra, aquece até a água e a água evapora. Então, assim, eu coloquei isso nesse ciclo. E, para mim, eu achei muito interessante, né? Fazendo essa analogia, e comecei a aplicar isso na minha vida. Então, por esse entendimento desse ciclo financeiro, por essa corrente de energia, aí, só que essa energia vital, ela deve fluir. Ela deve fluir. Então, por que eu coloquei aqui essa formação? Nesse ciclo, eu coloquei aqui barreiras e o que auxilia a pessoa a fluir. São os pontos principais. Então, o trabalho significa formação profissional, a busca do aperfeiçoamento, da capacitação. Algumas barreiras que, às vezes, a pessoa encontra nessa fase. Uma escolha inadequada da profissão. Às vezes, escolher a profissão só pelo mercado, só assim, pensando o que o mercado está oferecendo, qual que é a tendência, sem a pessoa se importar assim, consigo mesmo, assim, o que eu quero, como é que eu posso servir meu semelhante. Se a pessoa não tiver isso, está sujeita ela criar barreira para ela mesma. Porque o trabalho é uma forma da gente se expressar na vida, é a maneira que a gente precisa servir o outro. Então, fluir significa, no trabalho também, a gente se alinhar à nossa missão. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? Então, essas devem ser as perguntas que nós devemos fazer ao escolher uma profissão. Como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Então, a psicologia, a numerologia, a astrologia, são ferramentas que podem ajudar a gente se alinhar profissionalmente, a fazer uma boa escolha, porque também uma escolha profissional, uma formação profissional, requer tempo, dedicação. Então, quanto mais alinhado a gente tiver, maiores são nossas chances de sucesso, né? Porque aí a gente tem a motivação necessária para estudar, para a gente poder pesquisar, para a gente se aprofundar dentro do estudo. Então, assim, porque uma barreira também é a preguiça, né? A pessoa que não quer estudar, muitas vezes ela não consegue também prosperar. Então, trabalhar a constância desenvolve também o fluir. Então, por exemplo, quanto mais a pessoa estiver alinhada, mais ela permanece naquela busca daquela profissão. Aí ela encontra mais ânimo para enfrentar as dificuldades que toda profissão tem, né? Toda profissão tem. Mas quanto mais a pessoa ela gosta, ela encontra um sentimento assim de querer desenvolver, ela tem melhores condições de, de fluir, né? De se desenvolver dentro da área. Outra, outra área, então outra fase da educação financeira é essa fase aqui do gastar, né? Que essa fase do gastar é depois de formado, né? Como é que é a nossa utilização dos recursos que a gente tem. Então essa fase, ela é responsável, a responsabilidade dela tem uma responsabilidade com o fluxo, né? Porque se o fluxo é ganhar, guardar, gastar e doar, então eu tenho que, dentro do meu orçamento, manter esse fluxo ativo. Então, uma das barreiras dentro que às vezes a pessoa, né, pode às vezes encontrar e gastar mais do que pode é a impulsividade. Muitas vezes é provocado também pelo excesso de informação, né, a pessoa muito acelerada, né, ela às vezes ela compra coisas sem necessidade. E o que auxilia a gente a controlar o nosso fluxo financeiro é ter um orçamento confiável. A gente precisa discernir, né, o que é necessidade de desejo. Esse é o primeiro ponto.
dentro da educação financeira, ter discernimento do que é necessário e do que é desejo. Porque uma barreira para a prosperidade financeira, para a pessoa fluir, é culpa por uma compra indevida. Porque se a gente quer pensar em prosperidade, a gente precisa ter foco naquilo que a gente quer, né? E a pessoa que tem uma culpa, assim, né, toda hora ela vê uma coisa que ela comprou, carro, uma casa que não foi o momento, né, paga aquele financiamento, e aí ela se sente culpada por ter feito aquela compra, é uma barreira, cria uma barreira de energia ali, porque ela, toda hora no pensamento dela, ela fica. Aí ela não flui, porque o foco dela, ela não tem foco no que ela quer. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade na hora de gastar. Porque o que a gente quer, na verdade? A gente quer prosperar, né? E, então, uma das coisas, então, por isso que a gente precisa é viver dentro da nossa realidade, né? Como eu falei, né? Morar onde pode, ter o carro que pode manter. E a gente, nessa fase, tem uma ferramenta que a gente precisa utilizar no nosso pensamento, porque uma das ferramentas do pensamento são as perguntas. São as perguntas. E dentro da educação financeira também. Então, a gente treinar essas perguntas. Ó, eu quero, antes de comprar, né, ter isso aí. Eu quero. Ah, eu quero isso aí. Mas eu preciso? E às vezes eu quero uma coisa, né? Pode querer tanta coisa, mas será que é preciso? Será que é isso que eu preciso? Será que é isso? É a minha prioridade? Né? E se a pessoa vê assim também, passou por essa peneira da precisão, mas tem que ser agora? Será que eu não posso aguardar o melhor momento? Será que tem outro momento para. Será que eu posso adiar essa compra mais um pouco? Guardar um pouco mais? Então, esse é o fluxo do gastar, a fase do gastar. Outra fase que é muito importante é o guardar. É o guardar. O guardar, ele quer dizer... Opa, desculpa. Então, o guardar, ele tem essa preocupação com... não é a preocupação, mas o guardar, ele tem a sua finalidade para que a gente realize os nossos objetivos. Né? A formação dos rios, ele serve para abastecer. Então, tem rio de todo tipo, né? Rio pequeno, tem rio grande. E aí, os canais desse rio infiltram, essas águas infiltram, formam-se as reservas. Então, a gente precisa também ter com o nosso dinheiro também isso, também ter reserva, principalmente para o nosso longo prazo. Porque, por exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje, né, assim, com tantas pessoas, a Previdência Social, esses dias nós tivemos aí uma alteração, né, da Previdência, uma reforma da Previdência, né? Então, onde alguns direitos foram tirados, alguns benefícios, mas quem deve gerir, quem deve fazer a gestão dos nossos recursos financeiros somos nós. Por que a Previdência faz? Porque muitas pessoas hoje ainda só têm uma Previdência porque é obrigatória, porque ainda não tem ainda assim, a consciência de saber que terá essa necessidade futura. Então, reservar uma parte de todo o nosso ganho deve ser, assim, uma coisa para nós, um comprometimento com a gente mesmo, com nós mesmos. Para que no futuro a gente possa, né, realizar, ter uma velhice com mais qualidade. Então, uma das barreiras é isso, é a visão limitada. A pessoa pensa que não vai envelhecer, que não vai ter, né, não tem uma preocupação. E viver assim um dia de cada vez não quer dizer que a gente não pode se planejar, que a gente não pode se organizar. Viver um dia de cada vez significa a gente ter presença na vida. Presença, ser presente. Mas não quer dizer
que eu não pense na vida. No como é que eu quero estar daqui a um ano, como é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos, né? Daqui a 30 anos, com os meus netinhos, né? Então, essa falta. Então, o que a gente precisa desenvolver para fluir, para a gente ter energia para poder guardar dinheiro? Sonhar, imaginar a gente daqui a tantos anos podendo realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. Né? E uma das barreiras também que tem, né, nessa fase é a falta de disciplina. Porque, às vezes, a pessoa que não tem disciplina de estudar não ganha conhecimento, não guarda conhecimento. E a pessoa que não guarda, não tem disciplina de guardar, não guarda dinheiro também. Então, a gente precisa ter disciplina, se disciplinar. E qual que então, é o que auxilia a gente fluir? Comprometimento. Comprometimento com a gente mesmo, com a vida, com o nosso futuro, com a vida da nossa família, né? Com a responsabilidade que a gente tem um pelo outro. Então, é um sinal de amor próprio, né? Guardar é um sinal de amor próprio. E tem uma frase naquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um outro livro muito bonito, que eu indico também. Um livro muito bonito. E ele, lá nas soluções de Arcade, que ele dá algumas soluções, e a principal dela é essa, guardar uma parte do seu ganho. Então ele fala assim, uma parte de tudo que eu ganho pertence a mim. Uma parte de tudo que eu ganho pertence a mim. E ele ainda fala assim, digam isso a si mesmos, até que essas palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. É um livro muito bonito que eu indico. E, concluindo, então, esse ciclo financeiro, né, dentro da educação financeira, nós temos a nossa parte do doar. E o doar, dentro da educação financeira também, significa a nossa responsabilidade social. Responsabilidade social significa que a gente reconhece o nosso semelhante como nosso irmão. Então, veja assim que esse ponto é um ponto muito interessante da gente observar que ele também faz parte. É o meu entendimento sobre esse estudo. Ele faz parte da educação financeira. Saber que o nosso dinheiro também, uma parte dele também é ao doar. Por quê? Porque é uma responsabilidade social. O que nós estamos vivenciando hoje aqui, né? Assim, na Terra, o que nós estamos vivenciando? A humanidade, né? Tantas pessoas precisando umas dos outros. Né? Nós precisamos, então, quem tem mais, doa para quem tem menos. Então, isso é uma responsabilidade com a vida. Por isso que chama-se energia corrente, energia de vida, porque todos nós estamos ligados nessa mesma corrente. Então, uma das barreiras que às vezes faz a pessoa não doar é o apego. Porque o apego é o medo, né? É o medo de perder. É o medo de perder. Porque o apego, ele é o medo de perder. Então, eu estou falando aqui dessa responsabilidade social, que é essa fase do ar. Né? Que, quando, nesse ciclo financeiro, o doar, ele significa a nossa responsabilidade social. Estou voltando um pouco aqui para os senhores ouvirem um pouco melhor, tá? Então, essa responsabilidade social, ela significa que nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque o que está acontecendo com a humanidade nesse momento atual que nós estamos vivenciando, né? Tantas pessoas precisando de doações de outras pessoas, quem tem mais doando para quem tem menos. Por quê? Porque é uma energia da vida. O objetivo não é doar só pelo dinheiro, é doar pela vida, por essa responsabilidade. Então, uma das barreiras que, às vezes, que a pessoa tem para não doar é o apego.
Porque o apego, ele é o medo de perder. Medo de perder. Né? A pessoa tem um foco nela. Aí ela tem alguma coisa, um dinheiro, um poder, ou aí ela tem medo de perder. O desapego é se desapegar, é você focar no outro. Olha, uma parte do que mas posso até perder um pouquinho aqui, mas o outro vai ficar bem feliz de ganhar. Então, quando a gente o fluir, significa também a gente desapegar, querer ver o bem ao outro. Então, é um exercício de amor. É um exercício de amor, o doar. E muitas vezes a pessoa não doa dinheiro também por não conhecer, por não reconhecer a nossa fraternidade, saber que nós somos todos irmãos. Então, a gente desenvolver esse sentimento fraterno é uma coisa que a gente precisa desenvolver, entender que todos nós estamos ligados a essa mesma corrente, a mesma energia da vida. E uma das maneiras da gente fluir na vida é exercitar o amor. Então, o sentimento de generosidade é um sentimento que a gente precisa alimentar ele dentro da gente, a gente querer. Porque uma das coisas que eu vejo assim, que é um dos desafios assim, do doar é você querer doar e sem querer receber em troca, né? Porque a doação, a gente só o bem, a gente é sem esperar, né? Isso que importa. Mas o desafio é esse, é a gente fazer e sem esperar. Por isso que a gente tem que colocar amor nas nossas ações. Então, quando a gente pensar em doar, a gente não precisa pensar em doar só tempo, só dinheiro. A gente pode doar amor, carinho, atenção, fazer as nossas coisas com mais carinho, doar os gestos, né? E uma palavra amiga, uma gentileza, né? Tem sentimento, gentileza gera gentileza, né? Pessoa, por exemplo, nesse momento atual, recebe um recurso, né? Recebe um dinheiro ali, às vezes está precisando, mas de repente pega esse dinheiro, compra uma balinha para o filho, mesmo que está apertado. Um exemplo, assim, manifesta de alguma forma esse ciclo, essa não o que eu quero dizer. E quando a gente, dentro desse ciclo de dar e receber, quando a gente recebe um benefício, manifestar esse mesmo benefício a outra pessoa. Né? Então, nesse momento atual, nós precisamos também fortalecer essa ligação entre dar e receber. Né? Então, uma oração. Então, são algumas formas que a gente pode desenvolver esse nosso gesto, né? Essa área, essa fase da nossa vida que chama-se doar. Então, para concluir, amigos, e foi até agora aqui um movimento, né, dentro desse trabalho aqui, mas eu quero concluir essa parte do que eu tinha para falar para os senhores com esse ciclo. Né? Então, examinar esse ciclo, ganhar, gastar, guardar, doar. A gente percebe aqui um ciclo. Nós falamos que o dinheiro é uma energia corrente, então a corrente lembra o elo. Então a gente se conscientizar, né, que às vezes a gente não atender todos os elos dessa corrente, às vezes a nossa vida financeira não flui. Então a gente precisa dar atenção a esse ciclo. Mesmo que seja assim, um pouquinho, né, um riachinho pequenininho, mas a gente procurar manter esse ciclo correndo. Eu tenho um pensamento, minha vida financeira flui facilmente. Na minha mente é muito mais fácil. É muito mais fácil. Na minha realidade atual, tem um riachinho que eu venho trabalhando, dar um trabalho para alimentar esse fluxo, mas eu sinto fluir. Então a gente precisa sentir esse fluir e querer, porque não quer dizer que seja nosso presente, mas pode ser uma meta, né? Porque no mental a gente pode trabalhar o passado, o presente e o futuro.
imaginar daqui um tempo minha vida financeira fluindo facilmente, né? Eu posso imaginar isso. Então é isso, amigos, que eu tinha para falar para os senhores nesse primeiro momento aqui, né, desse trabalho. E vamos abrir aqui então agora aqui para as perguntas dentro daquilo que eu falei. Se os senhores tiverem alguma pergunta que eu puder auxiliar, meu objetivo aqui, amigo, é compartilhar a minha visão, tá? O Diego tá. O irmão Odmar Taborda está perguntando, né? Na fase do ganhar, na escolha do trabalho alinhado à sua missão, como identificar esse trabalho? Olha, o que eu posso falar por mim? Quando eu era profissional, inicialmente eu comecei a buscar a área da educação. Eu comecei a fiz vestibular olha só, para educação física, para matemática, né? Então, eu comecei dentro da área da educação. Eu senti, é um sentimento, né? Assim, uma coisa que eu sentia que eu tinha condições de fazer. Mas, pela minha necessidade, pelo meu trabalho, eu precisei mudar minha profissão, aquilo que inicialmente eu tinha vontade de fazer. Então, eu me formei em administração de empresa, né? Só que quando eu passei no banco, eu já passei já pensando mais no dinheiro. Então, inicialmente eu senti, é um sentimento, falando como eu entendo. Então, foi o quê? Foi um recurso, né? Foi na necessidade, às vezes é necessário, né? A gente precisa, tem momentos que a gente precisa dar foco, né? Também no trabalho, e dependendo da idade, então a gente vai ter que encontrar o equilíbrio, né? Entre o que quer e o que precisa. Mas então, só que inicialmente eu senti aquilo, né? Mas então, já trabalhando, eu vi que quando eu comecei a trabalhar no banco, inicialmente eu já senti que não era a minha área. Então eu tive que fazer um trabalho de realinhamento. E fazia essas perguntas para mim, pelo exame. A pergunta que a gente precisa fazer nesse momento de encontrar a nossa missão é o sentimento de como servir. Como que eu posso servir o meu semelhante? Esse deve ser a busca. E aí existem ferramentas dentro da psicologia, né, com testes vocacionais, e aí a pessoa precisa fazer testes assim com sinceridade, com verdade, né? Existe a numerologia, a astrologia, e eu fiz no realinhamento da minha missão, da minha profissão, então eu fiz. Eu já sentia que era dentro da área da educação, mas eu fiz uma consulta com um numerólogo, uma numeróloga, né, na época, e me indicaram o caminho. Né? Então, eu percebi assim, uma ciência, né, e falando bem aquilo que eu pensava, né, que é aquilo que eu já sentia já. Então, me indicaram e aí eu comecei
fazer um trabalho de realinhamento profissional. Uma outra pergunta aqui. Quais são os livros além do Homem Mais Rico da Babilônia? Olha, como eu falei, tem esse livro do Homem Mais Rico da Babilônia, tem esse livro das Leis Espirituais do Sucesso, né, que eu já indiquei, ou da Catherine Ponder. Tem um livro do Reinaldo Domingos, Terapia Financeira, que é um livro também muito bom, focado para a área da educação financeira. Um livro muito interessante, eu indico também. O Segredo da Mente Milionária, são livros semelhantes. Os livros do Gustavo Cerbasi, ele é uma referência dentro da educação financeira. Então, eu posso indicar também para quem quiser mandar um WhatsApp para mim, eu posso mandar o material, tá? Já que o dinheiro é moeda corrente, qual é a melhor forma de guardá-lo? Veja, essa energia da moeda corrente, como eu falei, a melhor forma de guardar é para as realizações dos nossos objetivos, né? Então, como é que eu guardo? Eu aplico uma parte do meu dinheiro a longo prazo, que é onde eu tenho a minha previdência privada. Por que o guardar não quer dizer que a gente tem que deixar ele parado, entendeu? Essa frase que eu usei foi só no sentido, assim, essa palavra é no sentido da gente aguardar o melhor momento de a água não para, ela penetra sobre a rocha, ela segue o fluxo também, né? Bom, tem algumas, dependendo do lugar, ela para, né? Mas não é isso que eu quero dizer. A forma de guardar o dinheiro depende do objetivo. Os investimentos são aqueles que nos favorecem a longo prazo, né? A previdência e outros investimentos de renda fixa, dependendo do qual que é o objetivo da pessoa. Então, aí tem alguns investimentos que eu possa também, até dentro disso, estar falando para quem me perguntar quais são os tipos de investimentos mais adequados para cada prazo. Porque o foco hoje é mais comportamental, né? Por isso que a gente pode até pensar de fazer um outro trabalho para aprofundar dentro de cada fase dessa. Olha só, quando se tem dívidas, como fica o ciclo do ganhar, gastar, guardar e doar? Veja bem. Veja bem. Olha, amigo, estou falando aqui sobre a minha experiência, né? A gente, dentro dessa educação, o que eu percebo é que a gente precisa ter fé. E na vida, né? Por isso que eu falei dessas leis da prosperidade. Porque o que a gente precisa quando a gente tem dívida? A gente precisa, primeiro, fazer um diagnóstico e ver como é que está a nossa situação, né? E aí, por exemplo, o ganhar. Aí a gente vê a situação, vê a nossa realidade e olha para ela e busca ajustar o nosso orçamento ao que a gente tem de despesa, à nossa receita. Então, se a pessoa tem uma dívida e ela não pode pagar ainda, ela justifica para a pessoa, tenta renegociar aquela dívida e colocar ela dentro do orçamento. Dentro do orçamento.
Então, assim, um orçamento, por exemplo, eu tenho dívida ainda. Eu tenho financiamento. Eu tenho uma dívida de longo prazo. Dentro do meu orçamento, mas eu mantenho, mesmo assim, a minha reserva futura. Entendeu? Eu mantenho a minha reserva futura. Por quê? Porque eu sei que ela é importante. Né? Mesmo, então, dentro da dívida que eu ainda tenho, eu renegociei para que ela caiba dentro do meu orçamento, e aí eu mantenho a minha reserva futura e mantenho esse ciclo, porque às vezes é melhor eu pensar no meu futuro e me apertar um pouquinho hoje do que gastar, pagar toda a conta que no momento atual e sem der uma importância para o guardar a longo prazo, entendeu? Então é importante que a gente tenha essa visão, né? E é um trabalho, como eu falei, é um trabalho também de fé, porque da capacitação, porque o ganhar significa se capacitar. Então, nesse momento, o que eu tenho para dizer? A gente tem que entrar para dentro do nosso interior e alimentar em nós a capacidade, a disposição de estudar, de aumentar a nossa renda, né? Porque às vezes o ganhar, às vezes a pessoa, o jovem, né? Muitos jovens ainda hoje não têm um recurso financeiro, mas o ganhar significa formação também, né? Então a gente pode estudar, né? Ganhar, guardar conhecimento para o melhor momento. Eu não sei se eu fui bem claro aqui, mas dá para a gente melhorar essa resposta, né? Mas tá. Você pode falar mais sobre doação, como realizar isso? O senhor fala de doação e valor monetário, pode ser tempo. Quero ouvir mais sobre esse assunto. Está ouvindo a pergunta também? Todos também. Veja, a doação, olha só, como é que eu venho fazendo? Então, como eu falei, eu mantenho 10%, no mínimo, né? Já tem, então, mas no mínimo 10%. Esse é o ideal, assim, a longo prazo, né? 10%. E eu destino pelo menos 1% ao meu doar. Então, a doação, do dinheiro, dentro do dinheiro, eu também procuro manter como é que eu faço isso? Com causas que me sensibilizam. Com causas que me sensibilizam. Né, afiliado, né, em associação. Vamos falar aqui do nosso centro. Então, nós temos hoje a faixa adicional. Né? Uma faixa adicional, ela é um valor simbólico ali, né? Mas se eu tenho uma consciência, né, que para mim me sensibiliza, né, essa doação, eu faço. Ela me sensibiliza. E assim com outras entidades. Então, se a gente pode também reservar uma parte do dinheiro que a gente ganha, também só com essa finalidade. Reservar um dinheiro e se apresentar alguma oportunidade, assim, uma coisa assim que dentro da necessidade me sensibilize, eu também posso pegar e doar. Porque posso doar com amor, né, com carinho. Então, e a doação, ela também tem isso, né? A gente doar um conhecimento, uma palavra amiga, às vezes doar, né, um alimento, mas o mais importante da doação é o gesto de carinho, de atenção, de querer ver o bem o outro, né? Eu tiro um pouco do que eu tenho para mim e vou dar para o meu semelhante. Então, eu vejo que a doação, ela, como eu falei, né, é um exercício de amor, um exercício. E a gente pode se programar para a doação. Então, por exemplo, a pessoa pode destinar um percentual, né, do ganho dela. Então, por exemplo, ela se compromete a guardar, a viver dentro de um orçamento, por exemplo, com 80%, ela guarda 10%.
Ou com 80% ela vive bem, e guarda e doa 5%, e assim ela começa a destinar, né, os valores da vida para todos esses ciclos. Qual a melhor forma de guardar? Abrir uma conta é um meio. Sim, certeza, né? Então, se guardar, ele é isso, né? O dinheiro render a poupança, né? Ou uma aplicação. Na hora de investir, o que é mais importante dentro de uma aplicação é você ter confiança. Você ter confiança de saber o que você está fazendo, né? Não investir, por exemplo, em coisas que você não conhece. Por exemplo, no mercado de ações. Investir e aplicar dinheiro no mercado de ações exige um autoconhecimento. Então, a gente precisa de pessoas especializadas. Então, quando pensar em aplicar dinheiro, a gente tem que pensar em pessoas com um bom conhecimento da área, né? Então, abrir uma conta corrente, ela não é uma forma de guardar dinheiro, né? Ela é uma forma de uma conta transitória, e ela não remunera por essa conta. Então, a gente precisa, quando guardar com o pensamento de curto, médio e longo prazo, pensar no investimento adequado. Por exemplo, tem investimentos que têm um bom rendimento, só que eles têm um prazo de carência de 1 ano, né? Então, aí, os projetos de longo prazo, de médio prazo, eu procuro um investimento que paga um pouco melhor, só que ele remunera mais à frente, né? Então, aí tem a poupança, existe o CDB, né, a letra de crédito imobiliário, que é o LCI, a LCA, que também é de curto e médio prazo. E hoje em dia, o mercado, a gente precisa ter atenção para a gente ter uma reserva segura. Sempre é tempo de iniciar? Tem limites para a educação financeira? Sempre é tempo. Sempre é tempo de se educar. Né? Sempre é tempo de se educar. Né? Porque que eu vejo assim, que é uma coisa que a gente precisa entender, que essa questão da educação financeira é um processo contínuo. É contínuo, porque a nossa vida é contínua. Enquanto existir vida, nós precisamos aprender a lidar com essa energia, né? Então, sempre é tempo, e nós devemos buscar conhecer mais, entender melhor essa energia do dinheiro, né? Como é que funciona, como é que a gente pode utilizá-la da melhor maneira possível em nosso benefício, né? Para realizar os nossos objetivos. Então, sempre é tempo. Veja, tem aqui, né, como trabalha conceitos da educação financeira com as crianças pequenas. A educação financeira com crianças pequenas, a gente trabalha pelas virtudes. Os primeiros princípios da educação financeira são as virtudes. A paciência é uma delas, né? Primeira virtude a ser trabalhada, né? A gente desenvolver a paciência com a criança, dela esperar, né, o melhor momento para ganhar um presente, né? Saber que nem tudo que ela pede, ela pode ganhar. Mas esse ciclo financeiro pode ser ensinado para eles desde pequenininho, né? Depende da realidade de cada um. Então, porque aí nessa fase a gente ganha. Porque quando a criança, o que ela ganha? A criança estuda, né? Então, estudar é o ganhar, ela ganha conhecimento. Mas o pai pode, né, a partir ali dos 6, 7 anos, a pessoa já dá um dinheiro para a criança, mas já ensinando para ela, né? Dividir um percentual desse dinheiro, né, para ela guardar, colocar um cofrinho, fazer. Tem algumas ferramentas, né, que ela pode usar. Ou um envelope, dividir, né? Ganhar, guardar, gastar e doar. Ela gastar, guardar
O guardar, o gastar e o doar. Então, mas inicialmente são pelas virtudes. Qual a importância da organização da vida para a prosperidade? Veja, eu vejo que essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Todas foram até agora, né? Mas essa, nesse momento, é um momento também muito propício, porque, por exemplo, na nossa casa, como eu falei hoje aqui, né, sobre energia. Um estudo que eu faço, eu não tenho muito conhecimento, mas eu aplico, eu gosto de trazer para dentro da minha casa, que é essa técnica do Feng Shui. Né? Me perguntarem assim, eu não conheço com profundidade, mas eu sinto os benefícios da organização. Eu sinto, por exemplo, que quando eu limpo a minha casa, né, eu percebo uma fluência de energia melhor, eu me sinto melhor. Por exemplo, você veja uma casa bagunçada e eu organizo a casa, eu me sinto melhor. Então, essa é a organização para a nossa prosperidade, ela é muito importante, porque é o fluir de boas energias, né? Então, por exemplo, uma das coisas que hoje a gente pode utilizar na nossa casa é organizar os nossos ambientes, retirar coisas que não servem, fazer doações, porque como nós estamos falando também que o dinheiro é uma energia corrente, quando a gente tira uma energia parada da nossa casa e da nossa vida, a gente melhores energias, mais positividade, com isso a prosperidade. Porque a prosperidade, ela chega para mim, a gente também, quando a gente se liga nesses canais de pensamento, ela vem pela intuição. E a intuição, a presença da luz, ela requer limpeza, organização. Então, a organização é um fator bem importante. Mas, assim, a gente aplicando no nosso dia a dia, por exemplo, eu tenho meu orçamento, eu tenho aqui, né? Opa, aqui. Esse aqui, ó, é uma maneira que eu tenho uma pastinha organizando aqui o meu orçamento, que são as minhas despesas mensais, ok? Então, aqui, eu tenho, nesse meu orçamento, eu tenho aqui a data do vencimento, os valores, né? E aqui eu tenho detalhado, descrito. Então, no meu dia a dia, então, eu tenho como rotina, no dia a dia, verificar a conta que eu tenho para pagar. Já me antecipo, já me programo, mas eu vejo ela todo dia. Então, assim, organizar. Por que a organização também tem. Por que a organização traz benefícios, traz prosperidade? Porque eu falei lá, as contas em dias devo pagar. Por quê? As contas em dias devo pagar traz o mérito. Então, a gente se organizar com as nossas finanças é uma coisa muito importante, porque a gente está trabalhando pelo mérito, né? Então, traz prosperidade, sim. Então, quanto mais organizado nós formos, quanto mais atenção nós dermos, mais as coisas começam a fluir na nossa vida, né? Então, a organização é um elemento muito fundamental na prosperidade. Ô, Diegão, como é que tá aí, meu amigo? Aqui o presidente da Casa da União, ele sugeriu responder mais umas duas perguntas, né? Duas perguntas, aí um limite de uns 5 a 10 minutos e depois já dar início aí ao encerramento da palestra, se estiver tudo bem para o senhor também, né? Ah, tá. Mais duas perguntas. Em relação ao guardar, o Anderson está perguntando, em relação ao guardar, eu tenho visto sobre investimento.
de forma a fazer com que o valor guardado possa render enquanto fica guardado. Você tem alguma orientação a respeito? Olha, Anderson, o que eu tenho para falar para você é que, assim, guardar significa investir, né? Poupar. Poupar esse dinheiro depende do seu objetivo. Depende do seu objetivo. Para quanto tempo você quer utilizar esse recurso? Né? Então, dentro desse seu objetivo, você busca aí, se você quiser também conversar comigo, eu posso buscar uma orientação para você nesse sentido. Sabendo qual que é o seu objetivo, existem aplicações mais propícias. Então, por exemplo, tem fundos de investimento que rentabiliza melhor daqui a um ano, né? Mas, por exemplo, se for um investimento no futuro, para a Previdência, por exemplo, né? Para o meu longo prazo. Então, existe outros tipos para cada... Existe o tempo. Então, dependendo do tempo, aí você escolhe a melhor aplicação. Mas, procura, ou você pode me procurar também, procura um profissional também, algum amigo seu conhecido também que tem essa orientação, e você pode me perguntar também, que eu posso pesquisar para você, tá? Eu só não me preparei nessa aula aqui para poder trazer orientações técnicas, tá? Nesse trabalho aqui hoje, tá bom? Mas eu posso te atender, tá legal, amigo? Sabendo do seu objetivo, indicar uma opção. Acho que a Letícia perguntou, né, alguma coisa agora? Uhum. Letícia, qual o melhor tipo de investimento para guardar dinheiro? Então, foi essa pergunta que eu respondi agora, né? O melhor investimento, o investimento depende do tempo que a pessoa quer realizar o seu objetivo. Se é de curto, médio, longo prazo. E pode entrar em contato comigo, porque aí você falando, a pessoa falando qual é o seu tipo de investimento, aí a gente pode indicar qual o melhor investimento, tá? Mestre Robert, que presente que o senhor nos deu. Que presente, meu amigo. Grato aí por essa oportunidade. Que presente que o senhor nos deu. E agradecer as pessoas que estão participando da nona região, dos 3 núcleos do nosso estado aqui, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Grato pela participação. Eu vi ali o mestre representante, o mestre Cleiton, mais alguns mestres. Grato pela presença de todos. As perguntas que não foram atendidas ali no chat, nós vamos encontrar uma maneira, caso o mestre Robert autorize, de estar disponibilizando mais na frente, aí junto com o vídeo. E, assim, lição de casa agora, né, mestre Robert? Seu microfone aí, né? Então, acredito que sim. Então, grato, viu, meu amigo, pela tua disponibilidade em nos presentear com essa palestra. Grato a todos. E que procuramos encontrar uma maneira de nos sintonizarmos cada vez mais com a prosperidade. Grato. Sejamos todos felizes. Que o mestre Gabriel continue nos abençoando, hoje e sempre. Boa noite, amigos. Então, quero agradecer pela oportunidade, agradecer, conselheiro Michel, pelo convite. Como eu falei, né, é um objeto de estudo que eu venho desenvolvendo ainda, né, comigo. Falei um pouco aqui da minha vivência, um pouco da prática, né, que eu tenho dentro desse trabalho, mas tem muito que aperfeiçoar ainda, mas venho estudando, venho me esforçando para me desenvolver. Esse trabalho, né, hoje foi um desafio, né, que eu senti assim, durante a preparação, né, foi interessante, mas eu senti um benefício para mim, ter aceitado esse desafio, porque o doar, ele também tem isso, né, desapegar um pouco, sair um pouco da zona de conforto, né, e a gente experienciar, às vezes, o que a gente não conhece, mas me
sinto feliz, sinto muito bem grato pelo convite e ser grato a todos que me ouviram hoje aqui. Se não conseguir atendê-los bem ainda hoje, na próxima vez quero ser melhor, né? E eu estou à disposição dos senhores também. E eu desejo, amigos, assim, do fundo do coração, que os senhores prosperem na vida, que realizem seus objetivos. E nesse momento agora, né, que nós estamos vivenciando, levem o pensamento ao nosso mestre, nosso guia espiritual, né? Todos nós pedimos a ele a sua bênção. E como professor, né, também uma coisa interessante e uma técnica que eu quero passar aos senhores, só para concluir, existe um exercício que os senhores podem fazer e que ele é muito simples, mas ele traz um grande resultado. Isso aí eu senti ele na minha vida, a partir do momento que eu consegui desenvolver esse trabalho, assim, eu exercitei essa técnica, ela me trouxe um benefício, e eu percebi isso aí, que é o exercício da escrita. Da escrita. Então, por exemplo, escrever uma carta para Deus, esse é o exercício. Escreve uma carta para Deus, conversa com ele, pede para ele te orientar, abre seu coração, escrevendo, colocando os seus sonhos, 10, 20 anos, escreve uma carta também, escrevendo, desabafando, tirando de você um sentimento, tirando aquele sentimento que não está legal, né? E tenha sempre com cada um o perdão, o sentimento de gratidão, alimente, nutram esse sentimento de gratidão à vida, porque a vida é a prosperidade, e Deus, Ele quer a nossa prosperidade. Então, que todos sejamos muito felizes e vitoriosos na vida. Que Deus abençoe.